Fala galera, beleza? Seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao canal Vivejo Personalizados. E agora nesse vídeo vocês vão acompanhar aqui comigo de última hora a produção de 1000 panfletos 15 por 15. O cliente acabou de aparecer aqui, estava com a arte já pronta. Agora são exatamente meio-dia e 10 minutos e o cliente precisa desses 1000 panfletos para hoje ainda. Então ele rodou em algumas gráficas locais, ninguém tinha capacidade de entregar para ele hoje, talvez por demanda, alguns porque fazem outro serviço somente terceirizado. Mostrei para ele uma impressão de teste feita no papel sulfite 90 gramas, offset 90 gramas, né? Tá aqui, ó. Esse arquivo aqui é para uma lotérica, tá? Aqui tem dois. Ele aprovou, perguntou se eu entregava hoje. Concordei com ele que eu entregava hoje sim, joguei aquela taxinha, famosa taxinha de urgência, né? Porque eu vou ter que pular alguns pedidos aqui na frente para atender o dele, mas como eu estou em prazo para essas outras encomendas, vai funcionar para mim e para ele também. Então já me mandou a arte, já está aqui no computador, já arrumei certinho, já vou colocar para rodar e eu vou mostrar para vocês no final quanto que eu gastei, quanto que eu cobrei e também o tempo que eu demorei para fazer essa produção, beleza? Bora lá então, solta a vinheta e bora pro vídeo. Ó, então olha só, a arte do cliente está aqui, ele já me mandou. Uma arte bem simples mesmo, só para divulgação de uma casa lotérica, tá aqui. Coloquei as duas já posicionadas certinho, eu coloquei uma virada de cabeça para baixo assim, uma de cabeça para outra, mas isso aí não vai mudar em nada não, foi só porque eu quis colocar assim mesmo. E a gente vai fazer essa impressão, como eu tinha falado para vocês aqui, no sulfite 90 gramas, que ele aguenta um pouco mais o tranco, não vai envergar tanto quanto fosse uns 75 gramas. Essa impressão vai ser feita aqui na Workforce, já separei uma resma fechada do papel 90 gramas, olha aqui, ó. E como são 2 por folha, a gente vai gastar um pacote inteiro. Já coloquei algumas folhas aqui. Então, para não ficar só completando esse monte de impressão, às vezes eu preciso parar para atender algum cliente que eu preciso fazer essa encomenda aqui, eu não vou colocar os 500 para rodar de uma vez. Eu vou colocar para rodar 125 por vez. Então serão 4 sessões de 125 impressões. Configuração aqui, papel normal. Aqui, mando para impressão, Ctrl P. A única coisa que eu vou mudar aqui é a qualidade. Vou colocar aqui qualidade alta, beleza? Então olha só, qualidade alta, 125 impressões, só mandar rodar. A Workforce já recebeu. Olha só, já está imprimindo. Ó, já saiu a primeira aqui. Agora são meio-dia e 5. Eu vou voltar quando terminar essas 125 para vocês verem quanto tempo que demorou para fazer essas primeiras 125 impressões, beleza? Então até lá. Olha só, a impressora já está finalizando a primeira parte, tinha falado para vocês, né? São 125 impressões e ela demorou, deixa eu ver aqui no relógio dela, começou 11h40 e terminou, deixa eu ver que hora que é agora no relógio dela, meio-dia e 4. Então foram 24 minutos para imprimir essas primeiras 125 unidades. Então 24 com 24 vai dar mais ou menos 50 com 50, um pouco mais de 1h30 para imprimir todo esse material. A primeira etapa já está aqui pronta, então eu vou separar ela aqui e agora já vou mandar, eita, esse dedão meu aqui atrapalhou o trem, já vou mandar a segunda rodada para imprimir, só que está na hora do meu almoço, então eu acho que eu vou mandar essa segunda rodada, eu vou almoçar e aí depois que eu voltar do almoço é que eu vou concluir esse serviço aqui, beleza? Vamos lá imprimir o restante. Então olha aqui pessoal, o material já está impresso, foi cerca de 1h30 direta de impressão, agora já passaram das 3 horas da tarde, mas eu saí para almoçar, voltei, imprimi a última parte que ficou faltando e agora já está aqui os 4 blocos com 125 folhas cada um. E agora a gente vai mandar para a guilhotina para fazer o corte e o acabamento. Eu vou iniciar aqui cortando elas ao meio, né? Então aqui tem a divisão de onde divide, né? Aqui é um panfleto, aqui é outro. Então a primeira parte aqui do processo vai ser cortar todas as folhas ao meio e depois ir tirando as rebarbas dela de cada um, tá? A minha guilhotina, ela tá um pouquinho... Aquela parte dela ali, ó, o fio não tá muito bom. Então eu vou tirar primeiro o meio para depois tirar a lateral, justamente para eu ter essa parte menor aqui para cortar, porque se eu colocar ela inteira aqui para cortar, a minha não tá muito afiada ali no final, então não vai ficar bacana. Se vocês forem fazer aí, a guilhotina de vocês estiver 100% afiada, aí você pode primeiro arrancar essas laterais aqui, para depois cortar no meio, tá? Eu só vou cortar aqui primeiro, porque a minha, quando chega nesse ponto aqui, o fio dela não tá muito bom. Então vamos lá.
Então vamos começar o corte. Vou pegar aqui o primeiro bloco, deixa bem retinho. Vou trazer o esquadro da guilhotina aqui pro meiozinho. Aí chegou. Cortar aqui no meio para transformar num A5, né? Topou lá atrás. Vamos só descer o batente, conferir se aqui tá no meio certinho. Pegou bem em cima da linha que eu fiz a divisão, então tá certo. Agora é só apertar o batente e descer o facão. Cortamos a metade. Então olha só, já temos aqui duas metades. Vou separando essas metades aqui, enquanto vou cortando as outras. Como todos os outros cortes vão ser iguais, eu vou acelerar essa parte aqui, tá? Até chegar no próximo corte. Cortada toda a primeira parte, agora a gente vai partir para tirar aqui essa primeira rebarba. Vamos colocar aqui. Alinhar o esquadro. E aí aqui eu vou descer de forma que ela fique só um pouquinho para fora, só um pedacinho da estampa fique para fora, como se fosse uma sangria. Só um pedacinho. Agora é só apertar. Olha só, como vocês podem ver aqui, ó, cortou só um pedacinho da estampa, seria só uma sangria, né, para não ficar nada branco. Então, como o esquadro aqui já está na posição, a gente vai repetir o processo para todos os outros blocos. E eu vou acelerar novamente. Então, ó, concluído esse corte lateral que fizemos ali em todos, a gente vai repetir o processo, tirando agora a outra lateral, o outro extremo, tá? Então, novamente, colocamos aqui no esquadro. Levamos o esquadro até o início da haste, da estampa. Sempre deixando só um pedacinho para fora. Posicionou, apertou o batente, novamente, olha só, corta arrancando só um pedacinho da arte. E olha só, nosso material está quase ficando pronto, faltando refilar só a parte aqui de cima agora. Então eu vou seguir com o corte do restante e novamente vídeo acelerado. Bora lá. Ó, finalizado as três laterais, agora a gente vai para o último corte, que é o corte aqui da cabeça do panfleto, para tirar esse excesso. E aí sim ele já vai estar pronto para ser embalado e entregue. O procedimento é o mesmo. Aqui a gente vai mais uma vez fazer agora o último ajuste no esquadro. E olha só, basicamente o ajuste continua o mesmo que estava na lateral, porque como ele é um quadrado, né, os lados são iguais. Então o mesmo tamanho que estava para ajustar o último lado aqui do panfleto vai ser o tamanho que a gente vai usar para tirar esse excesso. Então nesse caso não precisa fazer ajuste, a gente só confere se está certo, aqui no caso está certinho. E a gente faz o corte do excesso. Olha só, aqui é um pouco mais fininho, mas dá para ver que ele veio cortando um pedacinho da haste para dar aquela diferença da sangria, tá vendo?
E agora essa última etapa, eu não vou acelerar. Vou deixar aqui velocidade real para vocês verem. Que agora eu já posso só ir cortando e empilhando aqui do lado. Que depois é só partir para a embalagem. Ó, vocês podem ver que mesmo sendo no papel 90 gramas, que é o mínimo indicado para fazer esse tipo de serviço, ele ainda assim dá uma leve emborcada, ó. Aqui nessa ponta aqui dá para ver que ele está levemente levantado. Então, para ter um resultado numa haste mais chapada assim, 100% sem perigo de emborcar, o ideal seria no 120 gramas. Mas aqui como o cliente quer um custo reduzido, né, a gente faz o 90 gramas, mas aqui o resultado está satisfatório. Ele está levemente emborcado, mas o resultado está satisfatório. E ali na hora de colocar, em vez de eu colocar tudo virado para o mesmo lado, para essa ponta não ir levantando, eu coloco ele fazendo como se fosse uma amarração. Um virado para um lado e um virado para o outro. Sorte que é? Ah, tá. Moço, o trem aqui foi feio. Meu cavalete saiu voando, foi parar lá na esquina. Umas fachadas saíram destruídas aí. Caiu o poste na rua de cima. Então tá doido. Opa, fala aí. Você tira lá pra mim, Thaís? Pode ser dois ali. Não bota nessa daí. Só dobrar aqui, ó. Aham, só para o endereço. Oi? Tá não. Então olha só, pessoal, depois desse trampo todo que vocês acompanharam aí, tá aqui o resultado. São 1000 panfletos, tamanho 15 por 15 centímetros, na verdade não, um pouco menos, né, 14,5 por 14,5 centímetros, porque tem a rebarbinha aqui que sobra no papel, a margem da impressora. Materialzinho tá pronto, só embalar, vou colocar dentro de um saco plástico mesmo, provavelmente vou dividir aqui, 4 sacos com 250 cada um. Como eu coloquei eles amarradinho, viradinho aqui, ó, dá pra saber, cada lugarzinho desse aqui tem 125, né, então tá fácil de dividir. Materialzinho pronto para ser entregue para o cliente. Foram cerca de 20, 25 minutos aqui na guilhotina, nem isso, acho que foi um pouco menos na verdade, mais 1h30 de impressão. A parte da impressão eu não vou dizer que toma tempo, porque a impressora está lá trabalhando, você pode fazer qualquer outra coisa, né? Então eu vou partir para falar um pouco para vocês agora sobre questão de custos e quanto que eu cobrei nesse serviço, para dar uma dica de preço aí para vocês, vamos lá? Então vamos lá, eu vou falar um pouquinho de custo aqui, mas eu vou falar o custo líquido, tá? Aquele tradicional que é só mesmo quanto que eu gastei de papel, quanto que eu gastei de tinta. Os demais custos aí você vai fazer de acordo com a sua realidade, tá? Custo de desgaste, custo de energia, o seu tempo e tudo mais. Então a gente vai fazer uma comparação mais simples aqui para você ter uma ideia de quanto que eu gastei de material e quanto que eu cobrei nesse serviço. Eu gastei aqui foi um pacote fechado, né, de papel 90 gramas, né, o papel a resma com 500 folhas, e é lógico que isso vai variar de região para região. Eu compro diretamente com a Suzano, lá no site da Suzano tem a opção de você ir lá e fazer um cadastro, qualquer um faz, tá? Não tem segredo, e você vê se eles têm uma distribuidora próxima de você. Se tiver distribuidora próxima, eles entregam para você. Aqui em Goiânia tem a distribuidora da Suzano, então para mim é mais fácil comprar com eles. Eu estou pagando atualmente R$ 28,00 no pacote com 500 folhas de 90 gramas. Então são R$ 28,00 de papel para fazer esses 1000 panfletos, 500 folhas. E eu vou jogar bem alto aqui, porque eu imprimi na Workforce. Vocês sabem que a Workforce é extremamente econômica, né?
O custo de impressão da Workforce não chega nem a 2 centavos numa folha chapada, numa folha dessa aqui de sulfite, tá? É um custo extremamente baixo mesmo. Então eu gosto de jogar 5 centavos de custo por folha, porque isso me dá aí uma margem boa para cobrir tanto a tinta quanto um desgaste que a gente fala desse equipamento, né? Então levando em consideração aí que eu coloquei 5 centavos por folha de impressão, são 500 impressões, R$25 de impressão, mais R$28 do papel, a gente tem aí um custo, o custo base, né, de R$53 para fazer a produção desse milheiro de panfleto 15 por 15. E lembrando que esse custo ficou alto porque o panfleto é 15 por 15, né? Se fosse um panfletinho tradicional 10 por 14, que você usa 4 por folha, o custo ia cair pela metade, literalmente pela metade, né? Então esse milheiro aí ia sair por em torno de R$27. Aqui, R$53 de custo para produzir. Geralmente eu cobraria R$200 para fazer esse serviço. Nesse caso aqui não foi eu que criei a arte, tá? O cliente já me mandou a arte pronta. Se fosse para criar a arte eu teria cobrado R$20 a mais, então seria R$220 o milheiro. Tradicionalmente cobro R$200 nesse serviço, mas o meu prazo de entrega é de 2 dias úteis. Por quê? Porque eu preciso colocar esse pedido para organizar e para fluir aqui dentro dos pedidos que eu já tenho para fazer. Então ele tem que se encaixar aqui, quando eu tiver um tempinho livre eu faço. Nesse caso o cliente pediu urgência, ele pediu se esse material poderia ser entregue hoje. Então, como eu tive que pular alguns pedidos na frente para fazer esse dele, a arte já estava pronta, ia ser só impressão, mas ainda assim vai tomar o meu tempo de algumas encomendas que já estavam na frente, eu cobrei uma taxinha de urgência. Eu sempre cobro taxa de urgência quando é um serviço que o pessoal quer para aquele momento, e eu vejo que dá para fazer, mas eu vou ter que passar alguém na frente, vou ter que passar na frente de alguém, né? Então eu cobrei R$20 de taxa de urgência e o valor desse pedido ficou R$220, 1000 panfletos 15 por 15, sendo o custo aí de R$53 para a gente fazer esse material, beleza? São cerca de R$153 de custo, de lucro, na verdade, e é óbvio que aqui você vai colocar também o seu tempo de produção, vai tirar aí os seus custos fixos e tudo mais, mas novamente, isso aí vai variar de empresa para empresa, então eu não vou colocar os meus custos aqui, só para você saber quanto você vai gastar de material e qual que é a margem de lucro para esse material. Mais uma vez, muito obrigado. Se você assistiu até o final, coloca aí no comentário que viu até o final, que eu vou lá te agradecer. Segue lá no Instagram, @LucasSantosViper. Se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Quer entrar com tudo no ramo de encadernação, faturando mais de R$3.000 já nos primeiros meses, com agendas, cadernos, cadernetas, blocos de anotações, livros de receitas e muito mais? Conheça agora mesmo o método Viper de encadernação.